Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de março, e o tema do estudo de hoje é o acerto de contas. O texto bíblico, que é a base de nosso estudo, está em Mateus capítulo 25, versículo 29. Aqui, a palavra de Deus diz o seguinte: porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Perto do fim do ministério de Jesus, seus discípulos foram a ele em particular e pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, conforme Mateus 24, verso 3. A resposta de Jesus aos discípulos está registrada em 2 capítulos. Mateus 24 fala sobre sinais no mundo ao nosso redor, como guerras, fome, terremoto, desastres e outras coisas. Mateus 25 fala sobre as condições da igreja pouco antes de Jesus voltar. Essas condições são ilustradas por 3 histórias que mostram as atitudes do povo de Deus no contexto da missão, uma das quais é uma parábola sobre os talentos, que fala sobre como seu povo usou os dons que Deus lhe deu. Às vezes, pensamos em talentos como dons naturais, como cantar, falar, mas na história semelhante das 10 minas, em Lucas, capítulo 19, do verso 12 a 24, o dinheiro e sua gestão são especificamente declarados. Ellen White também declarou no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 180. Ela diz: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Repetindo, isso é um trecho do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 180. É bastante natural para nós pensar que a outra pessoa tenha mais talentos do que nós, portanto, seja mais responsável para com Deus. E ao concluir eu digo que nessa história, no entanto, foi a pessoa com apenas um talento, a menor soma de dinheiro, que se mostrou infiel e perdeu o reino. Em vez de pensar nas responsabilidades dos outros, vamos nos concentrar nos talentos que Deus nos confiou e como podemos usá-los para a sua glória. E simplificando esse pensamento, o que aprendemos é o seguinte: não fique esperando dos outros aquilo que Deus espera que você deve fazer. Você não pode desistir das coisas porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. Não espere de pessoas. Espere sempre e apenas do Senhor. Não deixe de fazer alguma coisa que Deus te pediu, simplesmente porque tem pessoas mais capacitadas que podem fazer até mais coisas. É claro que sempre existirão pessoas que sabem muito mais coisas do que nós. Isso é natural. O que a gente aprende com o estudo de hoje, na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, é que todos nós, sem exceção, temos uma responsabilidade. Não importa se são muitas as responsabilidades ou se é apenas uma. Não importa se eu tenho muitos dons ou se eu tenho apenas um. Todos nós devemos cumprir o nosso papel. E com fidelidade. Tá bom? E ao concluir também deixo aqui o texto do ano bíblico de hoje, que é Ester, capítulo 7. Um grande abraço e com a permissão de nosso Senhor, nos encontraremos amanhã em nosso próximo estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.